Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma gravação do nosso querido podcast, mais um episódio para todos vocês que estão aí. E hoje nós temos um episódio exclusivo, um episódio diferente, eu tenho certeza que vocês vão adorar o tema. Mas antes de eu falar um pouquinho do tema, quero lembrar você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva e ative as notificações para você receber todo esse conteúdo que nós entregamos para todos vocês. Então fique ligado, se inscreva no canal e ative as notificações. E hoje nós vamos falar sobre a parte financeira, finanças. Eu tenho certeza que é um assunto de interesse para muitas pessoas. A administração financeira, no caso, sempre que nós estamos falando sobre finanças, né, o nosso foco sempre está voltado para a administração financeira. Claro que às vezes a gente fala sobre uma ou outra coisa a mais também, mas isso é importante para você que está aí e possa aprender muitas coisas. Eu sei que todo mundo tem dúvidas sobre essa questão de administração financeira, então hoje o nosso tema é esse e eu trago aqui comigo minha querida esposa Paloma Marisa, nossa querida convidada, que vai vir aqui para poder conversar um pouco desse tema junto conosco e também fazer algumas perguntas importantes, perguntas essas que as pessoas me fazem pela internet o tempo todo. Mas antes da gente estar aqui junto com a Paloma, eu quero lembrar você que está aí nos assistindo a nossa autobiografia Tudo ou Nada para a Liberdade. Se você ainda não comprou, se você não adquiriu o seu exemplar, eu recomendo, porque aqui está toda a minha história, desde criança, desde que eu comecei, né, na vida aí, desde criancinha até os dias atuais. Então, para quem quer conhecer mais a fundo a nossa história, pode estar lendo o livro aqui, Tudo ou Nada para a Liberdade. Como é que você consegue efetuar a compra? Você vai lá dentro do nosso site, www.wiltonmingote.com, e lá você vai encontrar o botão Compre Agora para você poder comprar a sua autobiografia, o seu livro, o seu exemplar. Vai chegar na sua casa autografado, tá bom? Então, bora comigo aqui, vamos conversar um pouquinho com a nossa querida Paloma Marisa. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, para mim é sempre um prazer estar aqui. Feliz de poder compartilhar um pouquinho desse assunto tão que a gente conversa muito sobre, né? Administração financeira, sabe da dificuldade de boa parte das pessoas. Então é um assunto muito importante, acho que vai ser bem legal. Com certeza. Quando nós falamos da parte financeira, é uma das partes que mais tocam as pessoas, né? Porque, obviamente, todo mundo trabalha, todo mundo ganha o seu dinheiro, mas o momento da administração desse dinheiro, né, do dinheiro que a pessoa recebe, é um momento importante e que as pessoas têm muitas dificuldades para executar isso de uma maneira saudável, de uma maneira que ela possa fazer com que esse dinheiro renda na vida dela. Então, eu acho que isso é o que pega muito, principalmente o brasileiro. Trabalha, recebe, mas tem uma má administração e sempre ele diz uma coisa, eu já quero abrir exatamente com isso. Eu preciso ganhar mais. Eu não ouço o brasileiro dizendo eu preciso administrar melhor o meu dinheiro. Sempre ele diz, eu preciso ganhar mais. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque se o erro está no começo, quem dirá as outras questões? Acho que a gente viu ao longo desses anos muitas pessoas, né, perto da gente falando exatamente isso, né, que precisa aumentar a renda. E é claro que é sempre bom aumentar a renda, mas a gente viu inúmeros exemplos que não adiantava nada, a pessoa aumentava a renda, mas ela continuava com problema financeiro. E você foi uma pessoa que desde sempre você falou isso pra mim, assim, tipo, olha, saber administrar, eu sei, então só preciso de um veículo onde eu vou ganhar o dinheiro, mas eu consigo administrar. E você administrava mesmo ganhando pouco. Então, a gente, ao longo dos anos, antes, né, de mudar de vida, enfim, tinha-se muito dessa sua administração financeira ali, de você sempre ter. Então, a gente sempre tinha a questão da ideia de um dinheiro guardado, de não gastar mais do que ganha. Então, você sempre teve isso desde que você não ganhava muito bem. Então, eu acho que isso é um exemplo para a maioria das pessoas. Então, hoje você fala muito bem sobre esse assunto, porque mesmo hoje você tem você tem uma renda grande e ganha dinheiro, mas mesmo antes, quando você tinha uma renda bem menor, você já sabia fazer essa administração. Então, eu acho que isso você consegue falar com muita propriedade, porque aí a maioria das pessoas vão entender exatamente isso. Independente do que você ganha, você tem que saber administrar. Com certeza. Resumindo isso de uma maneira muito simples, eu também dizia que eu precisava ganhar mais. Mas quando eu dizia isso, eu estava embasado no quê? Numa administração muito exemplar em cima do que eu já estava ganhando, que Exato. era pouco. Então, isso dava propriedade para dizer, poxa, se eu ganhar mais, com certeza, usando a mesma metodologia,
eu vou conseguir, obviamente, obter melhores resultados, né? E isso também não quer dizer que eu nunca errei, não é disso que nós estamos falando. Mas, sim, já cometemos muitos erros. Mas a maioria, quando a gente entra nesse tema, não consegue, com aquele valor que se encontra naquele momento, ter uma administração mais exemplar, aonde essa pessoa possa, realmente, se ela receber uma remuneração maior, continuar utilizando a mesma metodologia que ela já utiliza, mas só mudou a questão do número. E é aí que começam mais problemas. Então, se ela tem muitos problemas ganhando pouco, quando ela ganha mais, os problemas só vão aumentar. Exato. É o que acontece hoje com as pessoas. Exatamente, é isso, por isso que eu falei, a gente viu muitas pessoas perto da gente nesse sentido, ganhando um valor, e aí a pessoa dizia, eu preciso aumentar, porque o fato de estar ganhando pouco é que eu não consigo ter o dinheiro, ter administração. E aí a gente ia vendo a pessoa aumentar, e a pessoa parece que quanto mais aumenta, se ela não tem administração financeira boa, se ela não sabe fazer isso, quanto mais ela ganha, mais problema financeiro ela tem. E eu acho que é legal falar isso porque para a galera também entender que nós estamos falando isso porque nós vimos isso na prática. Exato. Então, nós temos a possibilidade de um grande negócio que nos proporcionou ver pessoas que não tinham condições, pessoas que ganhavam R$1.000, R$1.200 por mês, alcançarem valores, por exemplo, de 40 mil, 50 mil, de 100 mil, de 200 mil reais por mês, e ver essas pessoas hoje estarem piores do que quando elas ganhavam R$1.200. Então, isso para nós foi a maior prova de que realmente o dinheiro sem a habilidade de lidar com ele só vai amplificar os seus problemas. Exatamente. Então, por isso que eu falo, a gente viu muita coisa. E até você falou, não é que eu nunca tive erros, né? Nunca cometi erros. Mas eu acho que tudo que você faz é baseado muito na sua experiência, de tudo. Claro. Então, no que você fez, nos seus erros, nos seus acertos, e de olhar todas essas pessoas. Como eu disse, você sempre foi muito observador, então você prestou sempre muita atenção nas pessoas, o que as pessoas estavam fazendo, a atitude que elas estavam tendo. E aí eu lembro de inúmeros momentos de você questionar, nossa, mas por que a pessoa está tendo essa atitude? Ainda não é hora de fazer isso. Claro. Por que ela está fazendo aquela coisa? Ainda não é hora de fazer aquela coisa. E você foi muito cauteloso nesse sentido. E aí até você falando dessa coisa quanto mais a pessoa ganha, ela acaba ficando pior depois do que quando ela ganhava R$1.000, R$1.200, é o que a gente vê boa parte das pessoas quando ganha na loteria. Exatamente. Na Mega Sena, ou enfim, qualquer loteria que seja. A gente já viu muitas histórias. Recentemente, a gente teve até uma pessoa, né, que trabalhou na Caixa Econômica e contou pra gente também esse tipo de situação. Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso, dessas pessoas o porquê, né? Que essas pessoas, quando ganham dinheiro, ela não sabe administrar aquilo. E na hora que ela vê, ela gasta todo o dinheiro que ela ganhou. As pessoas elas têm um péssimo hábito de dizer que o dinheiro vai resolver tudo. Ele resolve quase tudo. Tem uma coisa importante que ele não resolve, a tua falta de conhecimento. Então, se você não tem o conhecimento, o dinheiro, naquele momento que ele chega para você, ele não vai resolver isso. Porque o conhecimento, ele nem sempre está vinculado à questão financeira. Você pode correr atrás dessa informação antes mesmo das coisas acontecerem, do dinheiro chegar. Então, quando você fala da questão da loteria, é porque é uma mudança drástica na vida da pessoa, falando na condição financeira, sem antes dela ter a questão do conhecimento. E com isso, basicamente, como esse exemplo que você deu, a gente conversando com uma pessoa que trabalha na Caixa, recebeu inúmeras pessoas que foram premiadas, e as pessoas chegam e ali já fica claro a falta de instrução dessas pessoas. Elas rapidamente querem ver o dinheiro, elas querem pôr a mão no dinheiro, porque elas querem usar o dinheiro. É esse o ponto que as pessoas precisam entender. O dinheiro, ele amplifica o poder e ele dá o direito de escolha. E a todo momento a pessoa quer usar o dinheiro. Antes de usar o dinheiro, ela não quer saber como multiplicar esse dinheiro, ela não quer saber como admirar esse dinheiro, ela não quer saber como poupar esse dinheiro, mas ela quer usar o dinheiro. Então, o primeiro grande erro das pessoas é querer usar o dinheiro. E principalmente isso se torna muito complicado porque quando a gente vai por essa linha de raciocínio, as pessoas vão dizer, tudo bem, eu trabalhei, eu ganho dinheiro. Se não é para usar, é para fazer o quê? Muitas outras coisas que você não sabe e que vão fazer você ter muito mais dele, ou no caso do dinheiro, se você tivesse esse conhecimento. E aí sim saber usar na hora certa, da maneira certa, enfim, da forma correta.
mas infelizmente não é assim. A gente abordou a questão da loteria, mas isso acontece a todo momento no mercado tradicional, onde todo mundo trabalha e ganha o seu dinheiro. Não precisa ser um prêmio de loteria. Pode ser um aumento de salário, pode ser um aumento de bonificação, pode ser uma herança, pode ser tudo. Qualquer coisa que chegue na mão dela. É verdade, isso de herança que você falou é verdade, né? Além de toda essa questão da pessoa ir ganhando mais dinheiro, ter uma bonificação, enfim. Mas da mesma maneira que acontece, né, de ter um prêmio às vezes muito alto, como a gente fala de loteria, também tem a questão de herança, né? De você ver que as pessoas, hoje em dia, elas acabam muito fácil com as heranças, né? Não era... Exatamente. Talvez antigamente tinha um pouco mais de controle, talvez, mas hoje em dia é impressionante como a gente tem... contato bastante com a nossa gerente, né? Ela conta também várias histórias em relação a isso, de quantas pessoas acabam com o dinheiro meio que por achar, parece brincadeira, mas por achar que o dinheiro não acaba, né? Sim, Então, o dinheiro exato. não vai acabar, eu vou usando, eu vou usando. E ela não está preocupada em aprender como lidar com esse dinheiro, como administrar, quais as melhores decisões para fazer, enfim, eu acho que tudo isso a pessoa precisa aprender. Tanto que, né, você tem o seu treinamento né, um seminário de finanças, que é baseado nessa parte de administração Sim. financeira, para ajudar a pessoa, independente em qual situação, seja para ela administrar o dinheiro dela do dia a dia, seja para quando acontecer uma situação como essa, ela saber como lidar com esse dinheiro e ir crescendo financeiramente na vida, né? Usando o que ela tem, a possibilidade que ela tem ali do trabalho dela e da renda desse trabalho, para ela ter uma vida mais tranquila, para ela ter uma vida mais próspera, enfim. Então, esse treinamento parece um treinamento muito simples, mas ele é cheio de informações extremamente importantes para que as pessoas saibam administrar esse dinheiro delas. Então, até parabéns por isso. E a gente já ouviu muitas histórias, né, das pessoas contando o quanto ela melhorou depois de participar do treinamento, em relação a colocar toda a finança dela em ordem, enfim. Então, se você quiser falar um pouquinho de como é esse seu treinamento... Só fazer uma ressalva importante, que você comentou que hoje em dia talvez as pessoas elas acabam usando mais quando vem da herança. E essa parte tem muito a ver com as comparações atuais. Antigamente, nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos a rede social, então as pessoas elas eram muito menos estimuladas a usufruírem desse dinheiro para se mostrar, para fazer N coisas. Tudo bem, sempre existiu. O que eu estou dizendo é que hoje está amplificado. Então, uma herança, quando chega na mão de uma pessoa hoje, ela está com muitas vontades enrustidas dentro dela, vontades essas que são estimuladas pela internet, pela rede social, pela comparação, e faz com que ela automaticamente vá mais para cima desse dinheiro de uma forma totalmente descontrolada e queira satisfazer essas vontades. Falando um pouco do treinamento de finanças, do seminário de finanças, a ênfase dele é na administração financeira. Então, o que a gente faz dentro desse treinamento? A gente entrega para a pessoa uma mentalidade, inicialmente, aonde que estão os erros que ela acaba cometendo, em termos de mentalidade primeiro, o que ela erra, o que ela tem que fazer, de que forma ela tem que pensar, aonde que estão os maiores problemas. Primeiro a gente trabalha ali 50% desse treinamento na parte mental, ensinando um pouco também a relação dela com o dinheiro. Porque é fundamental todo mundo ter esse conhecimento de qual é a sua relação com o dinheiro, de que maneira esse dinheiro foi apresentado a você, de que maneira esse dinheiro foi posto para você na vida e qual tipo de relação que você criou com ele. E o treinamento, 50% ele trabalha isso. Os outros 50% a gente vai trabalhar na parte técnica, onde nós vamos estar ensinando as pessoas ali a fazerem como tem que ser feito diante de um cronograma, diante de uma parte técnica, um planejamento, que se ela se adequar dentro daquilo, ela nunca mais vai ter problema financeiro. E eu sei que muita gente vai se assustar nesse momento e vai dizer assim, dizer nunca mais é muito forte. Mas é uma coisa que eu tenho o prazer, a confiança. Eu acho que a palavra é confiança de dizer. Se você fizer exatamente o que eu te ensino ali e você conseguir manter aquilo durante bons anos, você nunca mais vai ter problema financeiro na sua vida. Porque é um planejamento financeiro de uma administração onde a pessoa ela vai trabalhar essa condição financeira que chega para ela, que são os seus rendimentos, de uma maneira inteligente para que ela possa, no futuro, usufruir de tudo isso. Então ela não vai ter os problemas se tornando o ápice na vida dela. Traduzindo, os problemas vão chegar, mas eles vão encontrar um remédio
que vai cobrir esses problemas e que vai fazer com que esses problemas sejam resolvidos de uma maneira mais inteligente. A antecipação e a preparação é o grande segredo para que as pessoas não passem problemas no futuro. E a grande maioria, na verdade, faz exatamente ao contrário disso. Ela espera ter o problema para daí ela talvez ir atrás de alguma coisa. Então, é legal de ver, porque, assim, o seu treinamento, ele é independente do que a pessoa faz. Independente de profissão, independente se ela é empregada, se ela é empreendedora. Então, o que é legal de assistir é ver que, independente de qualquer área que você estiver, qualquer situação que você tiver, serve. Não é assim, olha, eu estou dando um treinamento para empreendedor. Eu estou dando um treinamento para funcionário, para CLT. Então, isso que é legal de você... Independente de ganhos também, de quantidade. Também. Que isso é importante porque às vezes as pessoas acham que nós vamos ensinar uma administração para as pessoas que têm uma alta renda, e isso não é verdade, porque o modelo prático que a gente ensina, ele é um modelo que ele serve para qualquer renda. Mesmo as pessoas que ganham muito pouco. Né? Eu digo para a pessoa assim, você não importa quanto você ganha, se você sentar na minha frente e dizer assim, eu ganho R$500, esse modelo prático ele vai entrar dentro desses R$500 e ele vai te dar todos os parâmetros que você precisa. Pode ter certeza. E uma das coisas que eu quero reforçar para todo mundo, que eu já apresentei no começo, que é a questão da nossa autobiografia, Tudo ou Nada para a Liberdade. Se você ainda não comprou, compre. E por que eu toquei nesse assunto exatamente agora? Porque talvez quando a gente fala de educação financeira, quando a gente fala de um seminário, para quem de repente está assistindo e pensa, tudo bem, eu acho interessante o assunto e interessante o que você está dizendo, mas quem é você para colocar regras na minha parte financeira? E aí é que eu preciso dizer, quem sou eu vai estar aqui dentro do livro, onde você vai poder comprar, por exemplo, o seu exemplar, ler, entender o que aconteceu na minha vida, entender na onde foi, né, que nós chegamos, e aí sim fica mais fácil você entender realmente se aquilo que eu estou falando para você fazer vai dar resultado dentro da sua vida. Então aqui vai encontrar dentro do livro muitas coisas. Eu acho que quando você sabe quem é a pessoa que está falando, né, você abre melhor a cabeça para ouvir, para Claro, você aceita mais. Exatamente. E aí, aproveitando então até isso, para dar como se fosse um spoiler para as pessoas que ainda não leram, da onde você acha que vem esse seu dom para essa parte de administração financeira? Falando um pouquinho mais de você, assim, o que você... não necessariamente o que você passou, enfim, mas de onde você acha que vem essa sua percepção, esse seu dom com o dinheiro? Eu acho que ele começa numa mistura entre sonho e necessidade. Então, eu nasci numa família muito simples e a partir daquele momento, eu digo que a televisão me influenciou bastante, né? De uma forma bem resumida para que as pessoas possam entender. Criou muitos sonhos dentro da minha cabeça e eu fui atrás de querer realizar esses sonhos. Num certo momento, minha vida dá uma guinada completa e eu tenho o prazer de poder realizar boa parte desses sonhos e conhecer muitas coisas boas. E aí a vida traz uma grata surpresa onde ela arranca isso praticamente de uma vez da minha vida. Ela vem e arranca isso. E aí é uma mistura dos sonhos com a necessidade, se torna uma busca incessante atrás de novamente conseguir essa mesma condição. E nessa busca eu vou descobrindo o quê? Como ter que lidar com essa questão financeira, como ter que lidar com uma questão de negócio, para que eu pudesse voltar a ter uma condição boa, para que eu pudesse realmente entender como criar essa condição. Porque também bons negócios e bons trabalhos, eles vão aparecer. E como ao longo do tempo nós estivemos buscando isso o tempo todo, uma hora apareceu e o dinheiro apareceu. E isso é ótimo. Mas se eu não tivesse preparado aí sim com a educação financeira, provavelmente a grande oportunidade poderia naturalmente se transformar numa grande decepção. Porque nós vimos amigos próximos também terem essa enorme oportunidade e esses rendimentos altos se tornarem uma grande decepção. Então a origem ela vem nisso. E ao longo, é importante dizer que ao longo dessa jornada, desde lá de trás, de como criança crescendo, eu pude ver pessoas que lidavam muito mal com o dinheiro. Então eu pude ver isso dentro da minha casa, eu pude ver isso fora da minha casa. E também quando você tem pessoas que lidam mal com isso próximo a você, te ensina muito o que não fazer. Porque o importante é aprender o que fazer e o que não fazer. Então, ao longo do tempo da jornada, eu fui entendendo o que não fazer e depois, através de muito conhecimento, eu fui entendendo o que fazer. E aí a mistura
dessas duas substâncias é que fazem uma pessoa construir uma realidade financeira muito alta na vida. E eu lembro de bem, a gente passou muitos momentos juntos, principalmente relacionado a essa questão financeira de ter dinheiro, de não ter dinheiro, enfim, né, de todos esses conflitos. E eu lembro de uma vez que para mim acho que fez muito sentido numa das nossas conversas. Quando a gente conheceu esse setor, a gente não deu certo logo de cara, né? Teve inúmeras variáveis ali no meio para não dar certo. E aí eu lembro de um dia estar falando com você e falou, talvez não deu certo logo de cara, porque a gente talvez não estava preparado ainda para lidar com dinheiro. Porque realmente se tivesse dado certo, pela promessa que era um negócio, a gente teria ganhado muito dinheiro. E aí eu falei, será que a gente saberia como lidar com esse dinheiro? Então eu lembro desse questionamento e para mim acho que foi como se fosse um conforto, sabe? Olha, talvez eu tenha que realmente passar por essas dificuldades, esses perrengues, vamos pensar assim, para que a hora que realmente ganhar dinheiro, eu saiba lidar com o dinheiro e eu saiba dar valor a esse dinheiro. Claro. Que eu acho que hoje em dia é uma das maiores dificuldades das pessoas. As pessoas não estão dando valor ao dinheiro. Entra aquela frase, o dinheiro não é tudo, o dinheiro não traz felicidade, você não pode ser escravo do dinheiro. Então fica esse folclore todo e as pessoas acabam usando o dinheiro de uma maneira demasiada, sem pensar direito, sem se planejar. Então, o dinheiro é para me servir, o dinheiro é para fazer as coisas para mim. Eu entendo, né? A gente trabalha exatamente para isso, para ter um conforto, para ter uma vida boa. Mas ele precisa de respeito. Você precisa saber respeitar o dinheiro não leva desaforo para casa. E às vezes eu percebo isso, que muita gente acaba se dando mal lá na frente exatamente porque não respeitou esses princípios. Porque não deu o valor necessário ao dinheiro, né? Não respeitou ele da maneira que deveria respeitar. Com certeza. A questão do respeito ao dinheiro, ele depende de N variáveis. E algumas dessas variáveis são, por exemplo, pessoas ao redor dele, o ambiente que ele vive e quais são os desejos que ele tem perante esse ambiente e pessoa. Então, ele dar valor àquilo é ele pegar o dinheiro, por exemplo, é ele olhar para o dinheiro, olhar o que ele precisou fazer para aquilo, que foi um trabalho, que foi uma dedicação, foi uma entrega de tempo na vida dele, que ele colocou ali, conhecimento, e saber que aquilo é finito, aquilo não é infinito. E que se ele for utilizando, as coisas vão... ele vai consumindo esse dinheiro e acaba. E eu acho que esse ambiente ao redor dele hoje é tão complicado que estimula essa não valorização em cima do dinheiro. Porque é uma certa guerra de ego entre as pessoas, aonde, você ganhou tanto, mas eu ganho tanto, mas eu faço isso, mas eu na noite eu gasto tanto, mas isso aí eu gastei só para fazer tal coisa, isso aí eu gastei só no final de semana. Tem alguns dialetos que a sociedade ou quem vive dentro dela solta, que eles não entendem que não está ajudando ninguém, e, pelo contrário, se cria uma bolha, se cria um ambiente fictício, onde o tempo vai passar. O que eu vejo na nossa atualidade é que as pessoas estão muito olhando só para o agora. E eu até entendo que logo que a gente sai de um período complicado como pandemia, que estimulou a cabeça das pessoas, vai demorar alguns anos para a gente poder voltar um pouquinho naquele antes. Para as pessoas entenderem que a vida ela não é de 1 ano, ela não é de 2 anos, ela não é de 3 anos, ela não é de 5 e ela não é de 10. É como se a gente pensasse assim, uma década são apenas 10 anos, não é uma vida. Uma vida são várias décadas, quando não uma pessoa vive ainda mais e passa de uma centena de anos. E a maioria esquece disso. Que o jogo vira, o jogo muda, a situação vira, a economia muda, as coisas mudam. Hoje, se eu pudesse deixar uma pergunta clara para as pessoas você está preparado para qualquer virada da economia? Você está preparado para qualquer virada drástica da economia? E eu posso te afirmar que 99,9% das pessoas não tem um pingo de preparação para uma virada drástica da economia. E sabe o que acontece se a economia vira drasticamente? Essas pessoas perdem o seu poder de compra da noite para o dia. De 10 para menos 10, de 100 para menos 100. Só que é algo que inicialmente é tão técnico e precisa querer ter o desejo de aprender.
E muitas pessoas vão pensar talvez de que maneira? Eu não quero perder meu tempo, eu quero ir para a praia, eu não quero perder meu tempo, eu quero jogar bola, eu não quero perder meu tempo com isso, eu quero aproveitar minha vida, eu não quero perder meu tempo porque pode morrer, eu vi meu avô morrer, eu vi minha avó morrer, eu vi meu pai morrer, então eu não quero fazer isso. Só que isso vai fazer com que essa pessoa tenha a pior morte que um ser humano pode ter, que é a morte em vida. A pessoa morreu na vida e não percebeu, porque ela perde condição financeira, ela perde estrutura familiar, ela perde toda a condição dela de conseguir continuar com essa vida, e eu julgo sempre dizendo, você é um morto-vivo. Você não tem condição para nada, você não consegue fazer nada. E tudo isso é fruto dessa irresponsabilidade que a pessoa tem anteriormente, onde ela não quer adquirir a informação. Eu acho que as pessoas falam muito assim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu posso morrer amanhã, então eu tenho que aproveitar. Claro. Só que a gente vê que a grande maioria das pessoas, né, não morre, elas não vivem. Vão morrer. Então, Porque quando ela diz, eu posso morrer amanhã, ótimo, eu sempre respondo, e você pode não morrer, e a probabilidade de você não morrer é muito grande. É muito maior, então você pode viver 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos. E como é que você vai ter esse final de vida, né? Então, daqui a pouco você não vai ter mais condição de trabalhar duro para isso. Então, enquanto você é novo, faz esse processo, né? Você não precisa, talvez, a pessoa achar que ela vai trabalhar desesperadamente até 80, 90 anos. Mas ela pode se programar para fazer esse processo, ela pode ter conhecimento para ter uma boa administração financeira, para a hora que ela já não puder trabalhar tão forte, ela vai poder curtir, ela poder descansar e ela ter essa segurança financeira. Porque como você disse de pandemia, todo mundo saiu de pandemia do tipo, eu preciso aproveitar a vida, porque eu não sei se acontece alguma coisa, eu vou morrer. Exato. Só que todo mundo se esqueceu dos primeiros meses de pandemia, onde todo mundo se desesperou. Exatamente. Porque nessa parte, tipo, fecha tudo, ninguém mais vai trabalhar, tal, não sei o quê. E aí? Quem não tinha dinheiro guardado, quem não tinha uma segurança e tal? Essas pessoas ficaram desesperadas, né? Então, se você já tivesse uma situação tranquila, você não teria se desesperado no começo, né? Tipo, o que vai acontecer? Enfim, quantos negócios deram errado nesse período? Quantas coisas aconteceram? Quantos negócios fecharam por causa disso? Então, acho que ficou o aprendizado das pessoas entenderem que a vida é importante, sim, mas eles já esqueceram desse período onde as pessoas tinham que ter pensado, eu vou me preparar daqui para frente, porque se alguma outra coisa acontecer, uma virada da economia ou qualquer coisa diferente que acontecer, eu estou preparado financeiramente. Claro, com certeza. E eu tenho inúmeras perguntas que chegam para mim na internet falando um pouco sobre o tema e perguntando dicas sobre as coisas. E eu procuro sempre responder de uma maneira um pouco mais simples para as pessoas, para que elas possam entender. E a minha recomendação é sempre ir ao treinamento do seminário de finanças que nós fazemos. Exatamente porque eu digo para a pessoa assim, por mais que eu fale para você agora aqui, você faça isso, faça aquilo, é muito superficial na sua dúvida. Você precisa ter um planejamento, você precisa ter realmente ali um organograma de como funciona, um modelo de como funciona, para que você possa seguir isso. E a partir daí, é muito mais fácil fazer um acompanhamento. Uhum. Eu digo para as pessoas, a partir do momento que você foi ao treinamento, que você entendeu aquela parte do modelo prático, fazer um acompanhamento com você se torna muito mais simples. Porque quando eu te fizer a pergunta, ou quando eu falar para você, a solução é essa, você já sabe do que eu estou falando. Aí fica muito mais fácil. Uhum. E ainda sobre essas perguntas, por exemplo, as pessoas têm um problema gigantesco que é com o lado emocional. Então, quando a gente toca nesse tema emocional, é onde é a válvula de escape de muitas pessoas. E quando eu digo válvula de escape, é escape financeiro, onde ela não tem uma vida própria financeira, a vida financeira dela é compartilhada, ela tem abertura, ou pessoas têm abertura com ela para invadir essa parte financeira, muitas vezes solicitando dinheiro, muitas vezes solicitando ajuda, muitas vezes colocando ela contra a parede, numa obrigatoriedade por uma questão emocional, apelam por N lados na vida, como lado familiar, como lado afetivo, como obrigações que muitas pessoas não têm, e através desse emocional, e isso eu digo fora e dentro de casa, pode ser de alguém que está fora e traz para dentro, como pode ser de quem dorme com você. E isso acontece com muitas pessoas. E esse lado emocional é tão prejudicado que ela acaba cedendo. Então, quer dizer, vamos fazer uma
uma hipotética aqui no seguinte sentido. A pessoa tem um fundo de reserva. Ela tem ali, por exemplo, R$ 5.000 no seu fundo de reserva. E ela construiu isso de uma forma muito dura ao longo, talvez, dos últimos 2 anos. Olha como foi difícil. Ao longo dos últimos 2 anos, R$ 5.000. E aí alguém vira para ela e fala o seguinte: poxa, mas eu queria tanto fazer isso é tão importante, eu preciso disso, tal. E entra por essa questão emocional, dizendo assim: olha, poxa, você me ajudaria muito se você me emprestasse. Você faria muita diferença na minha vida, né? E você lembra que eu já te ajudei quando você era mais jovem. E você lembra... E aí começa N situações que coloca a pessoa numa posição muito difícil dela falar não. Coloca numa posição que ela sente dificuldade. Parece que se ela for falar não, ela é um monstro da história. É uma pessoa ruim. E ela é uma pessoa ruim, ela vai ser odiada, ela vai ser a pessoa que as pessoas não querem próximo porque ela não ajuda. E com isso essas pessoas vão acabando depreciando financeiramente. Ela pega aqueles 5.000 que ela demorou 2 anos para juntar e ela vai lá e entrega para outra pessoa. E eu dei um exemplo muito simples, porque eu poderia aprofundar isso para um lado de saúde. E aí sim, se fosse para um lado de saúde, vão pressionar ela até a morte dela para que o outro viva. Isso é nítido na sociedade que nós temos hoje. Se pressiona uma pessoa quase que ao ponto dela morrer se ela não entregar aquilo para salvar a outra pessoa. Só que uma coisa que as pessoas precisam ter consciência é que normalmente quem precisa é quem, quando a outra pessoa estava trabalhando para fazer esse fundo de reserva e foi querer falar para essa pessoa: é melhor você pensar no dia de amanhã, essa pessoa diz o seguinte: não, eu não vou pensar dessa maneira porque eu não levo dinheiro para o caixão, porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã e eu estou indo para a praia porque eu tenho que aproveitar a minha vida. Aí passa-se de 3 a 5 anos, essa pessoa que não quis fazer só tem uma solução para talvez sair do buraco que ela está: ir atrás da pessoa que um dia tentou alertar ela e pedir o dinheiro emprestado para essa pessoa. É absurdo, né? Isso é o que acontece na maioria das situações hoje em dia. E por uma falta de personalidade, por uma falta de amor próprio, essas pessoas cedem e acabam entregando para essa outra pessoa. Ao invés de dizer assim: eu fico aqui, né, muito chateado com o problema que você está passando, entendo que a sua situação é muito difícil, desejo toda a sorte do mundo para você, espero que você consiga sair dela, porque o que eu quero é o seu bem. Mas, infelizmente, eu não tenho como entrar nesse buraco que você tá para tirar você daí. Isso eu não consigo fazer, de maneira nenhuma. Então, é só uma pequena parte aqui para que as pessoas possam entender como as coisas acontecem. Os problemas são muito profundos. Só que pouquíssimas pessoas querem entender isso. Não, você falou assim perfeitamente. E eu acho que é a história de boa parte das pessoas hoje em dia, principalmente quando... acho que tem situações assim com amigos, mas grande parte é com família. E é como se o fato de ser família é obrigação. Você é obrigado a ajudar porque você é família. Mas é bem isso que você falou. Durante muitos anos, sempre tem as pessoas que trabalham mais e guardam seu dinheiro e fazem tudo certinho. E aquelas outras pessoas que não estão nem aí. E aí essas que não estão nem aí cobram, né? Então elas usam, né, do emocional da pessoa, usam desse vínculo familiar para poder, como se fosse obrigar a outra pessoa a ajudar. Exato. E aí é isso mesmo. Isso foi uma coisa que você me ensinou muito, dessa questão do emocional, de trabalhar o seu emocional para saber o que te compete e o que não te compete. Então esse problema é seu, você resolve. Esse problema não é seu, você não tem obrigação de resolver, né? E é bem isso, perto da gente também a gente viu muitas situações como essa. Né? Então, recentemente eu vi uma situação assim, alguém da família e as sobrinhas que tinham que ajudar, mas essa pessoa nunca quis nem trabalhar. Ela foi bancada a vida inteira, ou pelo irmão, pelo pai, sempre parente. E eu falo assim, e por que agora eu tenho que sacrificar a minha vida, Claro. as minhas contas, para ajudar uma pessoa que nunca nem quis fazer nada? Claro. Então, eu acho que é injusto, mas as Claro. pessoas sempre vão por esse lado emocional e para tentar tirar algum proveito, enfim, para justificar o não trabalho dela, para justificar esse não administração financeira que ela teve a vida inteira, enfim. Qual é a pergunta mais comum que você recebe nos seus treinamentos, assim, ou na internet, ou nos treinamentos? O que é mais comum de todo mundo? Sempre sai essa pergunta.
Bom, como eu falei da parte emocional, é um lado que mais as pessoas tocam nesse ponto, porque elas, mesmo que sem muitas informações, elas sabem que é nesse quesito que elas falham, né? Tá. Mesmo ela não tendo um planejamento financeiro, mesmo ela não tendo um modelo prático de administração, mesmo ela não tendo isso, ela tem a consciência que ela falha muito na parte emocional. Talvez nem sabendo dizer o que fazer de maneira correta. Talvez ela não saiba, mas ela sabe que ela está errando. Ela pode não saber como arrumar, mas ela sabe que ela está errando. Então, esse é um ponto que me falam muito, a parte emocional. O outro tema que elas acreditam, e é um mito gigantesco, e eu gosto muito também de abordar isso, que é a questão do investimento. Então, elas vêm me perguntando muito disso, me dê qual é a receita, me mostra como você fez, me mostra o que eu tenho que fazer. E a pessoa querer aprofundar o tema investimento, né? Porque numa fase boa, numa fase bem inicial na vida, ficando para ser mais claro para as pessoas, numa fase inicial da sua vida financeira, durante um bom tempo, durante uma quantidade que talvez você ainda ache que é a solução dos seus problemas, e essa quantidade ela é alta e nem é a solução dos seus problemas, as orientações básicas sobre investimento, elas já são extremamente suficientes para que você possa se concentrar no seu negócio e possa construir essa base financeira. Traduzindo um pouco, você vai ganhar dinheiro com o que você trabalha. O investimento multiplica em muito pequena quantidade quando a quantidade é pequena. E ele multiplica numa velocidade grande, numa quantidade grande, quando a quantidade é muito alta. Eu não gosto muito de entrar em valores, mas só para dar um parâmetro para as pessoas poderem entender, né? O brasileiro tem esse estigma de R$1 milhão, então ele tem essa coisa desde novo. Eu falo para a pessoa, até o seu R$1 milhão, a sua orientação básica, bem definida, mas de uma maneira muito simples, é o que você precisa para tocar a sua vida. E as pessoas com 50 mil, com R$100 mil, elas começam uma orientação nessa parte de investimento ou começam a querer uma orientação tão profunda, elas querem saber tantas coisas, que o que acontece, e aí é o segredo para todo mundo entender, ela perde completamente o foco no trabalho dela. E ela para de ser uma pessoa que está focada em trabalho, ela para de ser uma pessoa que está focada no projeto dela, de aumentar a renda mensal dela, para que ela possa fazer os aportes, né? E possa aumentar esse fundo de reserva. Porque o fundo de reserva ele ganha velocidade, só hipoteticamente para as pessoas entenderem, até R$1 milhão com a palavra aporte e não com a palavra multiplicação. E isso a gente consegue comprovar para qualquer pessoa que queira na calculadora. E nós estamos falando em caminhar de maneira sólida e sem risco. Porque eu digo para as pessoas assim, se você é do mercado de risco, se você é contra tudo que eu estou te dizendo e adora um risco, eu só tenho uma frase muito boa para você. Boa sorte. Seja o grande aventureiro e espero que você saia vivo lá na frente. E posso dizer isso pelo que eu construí e pelo que eu tenho de informação. Porque não adianta brigar comigo, não adianta me xingar, não adianta fazer nada. Porque aonde eu quero marcar a reunião com você, você não pode entrar. E para um bom entendedor, uma reunião basta. Então, na onde eu quero marcar a reunião com você que contraria isso, você nem perto desse lugar pode chegar. Você não tem condições de entrar nesse lugar. Então, antes de criticar, pensa 2 vezes. Porque opinião é uma coisa, resultado é outra. Então, quando eu venho aqui querer ajudar as pessoas e dizer o seguinte, até X valor, até aqui a orientação é tal, eu não sou uma pessoa que estou me aventurando nos números. Tudo que eu estou dizendo é o que eu fiz na minha vida e eu já cheguei. Eu não estou chegando. Eu já cheguei e a maioria sabe disso. Então, a partir do momento que eu já cheguei, eu digo para as pessoas, eu posso te ajudar a chegar. Eu posso te mostrar tudo o que aconteceu na minha vida e como você deve fazer. Só retornando ao tema para que as pessoas entendam, não é essa parte do investimento que vai fazer você chegar lá. Essa parte vai multiplicar a grandiosidade, que quem constrói a grandiosidade é você. Mas, Wilton, eu não tenho um negócio
com alta alavancagem financeira para que eu possa ter um alto rendimento e que eu possa fazer aportes no meu fundo de reserva de forma pesada. Então você acabou de dizer para mim que o seu problema é o que você faz como trabalho e não o investimento que você está buscando. Então você tem que mudar o que você faz como trabalho para você conseguir ter um rendimento diferente, para que você consiga fazer aportes maiores, para que você chegue numa graduação financeira muito alta e aí sim o que você acha que é hoje em dia vai acontecer lá no futuro. Aí a conversa é diferente, as coisas mudam. Talvez para quem não entenda tanto do assunto pode parecer um pouco complexo, mas não é, é bem simples de entender, é só ter um pouquinho de força de vontade e entende o que eu quis explicar. De uma forma bem básica, para finalizar essa parte, concentre e tenha foco no seu trabalho. É ele que vai construir o seu patrimônio. Simples assim. É que boa parte das pessoas querem o dinheiro fácil. Exato. Então, acho que tem duas coisas que explicam o que você estava falando aí. A pessoa que quer o dinheiro fácil e quer ser esperta. Então, quando a gente vai falando dessa questão dos riscos e afins, é isso. A pessoa fala, não, eu preciso ganhar dinheiro mais rápido, eu preciso ganhar um dinheiro maior. Imagina, você vai deixar seu dinheiro aí? Não, aqui rende tanto. Só que a pessoa não conta o risco, né? Exatamente. E boa parte das pessoas, quando mexem com essa coisa de risco, ela só conta o que ela ganha, ela esquece Ela de não contar conta o que ela perde. Exatamente. Então, na hora que a gente vai fazer o balanço, aqui continua crescendo sempre, não para de crescer. E aí aqui cresce, cai. E as pessoas não entendem isso, né? Por isso que a gente falou, a gente tem um perfil mais conservador do que essa ideia do risco. Mas aqui funciona. Aqui eu te garanto. Mas eu acho que é isso que tem que ficar claro pra galera. Quando você está dizendo, nós temos um perfil mais conservador, o perfil conservador, ele é um perfil certeiro. Ele é um perfil que você pode cometer muitos pequenos erros que te custam pequenas coisas, mas que não comprometem a sua caminhada. Então, basicamente, nesse perfil, o resultado ele é certo. Mas, Wilton, eu fiz umas contas e o meu resultado dessa maneira ele é certo daqui 40 anos. Eu não estou falando de tempo, porque tempo é o que menos importa. Importa é que vai dar certo. Quando você está falando para mim que você vai reduzir isso em 10 anos, e aí entra o que você acabou de falar, a tua taxa de risco ela vai subir muito. Mas muito, de uma maneira que, infelizmente, o brasileiro não tem noção. Ele só tem noção quando ele sofre na pele. E quando ele sofre na pele, ele não conta para os amigos. Exato. Porque ele é o cara inteligente, ele é o cara bom, ele é o cara que faz muito quando ele está ali na crista da onda. E quando a onda acaba e ele não tem mais nada, ele não senta com os mesmos amigos e diz o seguinte, deu tudo errado, eu perdi tudo, eu não tenho mais nada, eu estou tendo que recomeçar. Ele não faz isso, porque ele não tem humildade de fazer isso. Então as pessoas se enganam com isso. Então sentam numa mesa e é um contando mais vantagem que o outro. Só que você sabe muito bem disso. Se chegar uma pessoa instruída, se chegar uma pessoa que já chegou, não é uma pessoa que está querendo chegar, e colocar as cartas na mesa, levanta todo mundo. Porque aí não ficam mais essas pessoas falando isso. Exatamente porque elas depararam com uma palavrinha que pega o ser humano, a verdade. Quando elas se deparam com a verdade, aí o silêncio acontece. E aí é onde vê os problemas. E tudo isso que a gente fala, até para que as pessoas possam entender, é focado no bem das pessoas. Eu gosto de dizer, falo no meu livro e falo em todas as questões. O meu maior objetivo é te ajudar. Só que talvez para te ajudar, eu não seja o cara que você vai achar o mais legal. Talvez eu não vou ser o cara mais legal. Só que a vida também me ensinou que nem sempre é o mais legal que vai te ensinar tudo. Talvez aquele que não é tão legal é o cara que vai te dar mais clareza, é o cara que vai te dar mais lucidez, é o cara que vai puxar a sua orelha no horário certo, na hora certa, é o cara que realmente está interessado na sua evolução e que você consiga realmente chegar onde você quer. O aventureiro, o cara que é legal, ele não está preocupado com tudo isso. Ele está preocupado só em você dizer para ele assim, puta, cara, você é muito legal. Que legal, que bacana. Ele só está preocupado nisso, ele só está preocupado em ficar conhecido, ele só está preocupado em ser famoso, ele só está preocupado em ser o cara admirado por todo mundo, que todo mundo diga que ele é legal. Mesmo que às vezes ele não esteja contribuindo em nada. E muitas das vezes não só não contribuindo, mas prejudicando as pessoas.
Exato. E nesse mundo de internet é o que a gente mais vê. Com certeza. Porque é isso, a gente vai vendo sempre uma ou outra pessoa falando, olha, eu sigo fulano, eu peguei a dica com outro, tá, não sei o quê. E aí, no fim das contas, a gente vai ouvindo, né? Quando você tá num nível financeiro legal, você vai tendo contato com pessoas e você vai ouvindo coisas. Então, até chegar ao ponto da pessoa falar assim, não, o meu cliente, ele fala na internet uma coisa. Mas, né, na internet ele fala para ter um perfil mais ousado, mais agressivo. Mas aqui ele tem um perfil conservador. Ele faz totalmente ao O dinheiro dele no banco tá no perfil conservador. Exatamente. Mas lá dá mais ibope ele falar que é para ir pro risco. E aí você fala, como pode? Né? Então você fala, poxa, não é nesse mundo que eu quero viver, não é isso que eu concordo. Então acho que essa é a ideia mesmo. Eu vou de acordo com o que eu acredito aqui, porque senão, se eu ficar nesse mundo de internet, a gente fica perdido, né? Porque a internet é uma terra sem lei, né? Então ela não tem um divisor, alguma coisa que vá aferir a veracidade daquilo que a pessoa está fazendo, está falando. Ninguém vai colocar, a pessoa não coloca a vida dela ali em prova daquilo. É muito difícil a pessoa fazer isso, né? Então o que acontece? O que você acabou de explicar, e até para que as pessoas entendam, esse mundo de altíssimo padrão, ele é muito pequeno. Ele é muito fechado, ele é muito pequenininho, ele é micro. Então, quando você consegue chegar nesse padrão, que ele é extremamente micro, nós estamos, até para que as pessoas possam entender, nós estamos falando de um mundo de 0,01% da população. As pessoas ficam muito com 1%. Eu falo, não estamos falando de 1%. Esse aí é bem, mas não é o bem que nós estamos falando. Estamos falando de 0,01%. Que é ali que é nesse padrão que nós conseguimos nos incluir. Então, quando a gente fala nesse padrão de 0,01%, o mundo fecha de uma maneira muito pequena. E as informações fecham de uma maneira muito pequena. Então, tudo que cada um faz fica exposto dentro desse mundo. Por isso que você dá o exemplo que quando o cara vem à internet dizer uma coisa, ele vem à internet e ele diz isso. Mas aonde o mundo dele acontece, está próximo de todos que estão ali, todos que têm essa mesma condição. E normalmente quem transita nesse mundo, traz e leva as informações, vai dizer, fulano fala isso na internet, mas aqui ele faz totalmente diferente, ele faz 100% ao contrário. E infelizmente, imagina, a maioria esmagadora não tem acesso a isso. E não sabe que ele está vindo na internet para falar dessa maneira. Exato. Porque ele vai ser o legal da internet, ele não vai ser o chato. E a pessoa vai dizer, pô, ele é muito legal. E aí o que acontece? Ele vai lá. Recentemente, até para que todos possam entender, tem várias polêmicas de várias pessoas dizendo para que as pessoas não comprassem o imóvel próprio. Aí essas pessoas que dizem isso vão lá e compram um imóvel, compram 2 imóveis, e aí o pessoal começa... isso na internet está muito divulgado, tipo, olha, mas ele dizia que não era para fazer, e todo mundo foi atrás dele, e agora ele foi lá e comprou. E agora, como é que faz? Então, o que falta hoje é um discernimento, por exemplo, das pessoas entenderem que nem esse que dizia para não comprar e depois comprou, sabe, porque é o que menos entende. É muito engraçado. Esse é o que menos entende. E o povo, por entender menos ainda, vai atrás da pessoa. Mas vamos lá. A grande questão é o seguinte, vou pegar só para as pessoas poderem entender um pouco essa questão do imóvel. Não está nem certo e nem errado a questão de compra ou não compra. Sim. Cada caso é um caso. Cada momento é um momento. Exato. Você vir aqui dizer, não faça isso de jeito nenhum, você precisa saber se você está falando de um caso específico ou se você está generalizando isso. Por quê? Tem muita diferença você falar da compra ou não de um imóvel, dependendo da renda, dependendo do fundo de reserva e dependendo do tempo de vida que a pessoa está. São 3 variáveis que influenciam uma decisão dessa. Exato. Então não dá para dizer nem que sim, nem que não, porque cada caso vai ser um caso. E o que as pessoas precisam entender na internet é, eu estou indo atrás de quem? Eu estou indo atrás de quem entende ou eu estou indo atrás de alguém que é aventureiro? De alguém que fala coisas bonitas, de alguém que, de repente, sendo bem sincero, até para que todos possam entender, e aqui vai o segredo que eu sei que tem muita gente ouvindo dizendo assim, tá bom, então como que eu sei atrás de quem eu vou? Quem, quando colocou a sua cara na internet, colocou a sua voz na internet, já zerou o game. Já construiu. Já construiu. Exato. Quando esse cara
é unânime, ele está dentro do 0,01% da população, no mínimo brasileira, para não dizer mundial. Quando esse cara der a cara na internet, você pode ir atrás dele. Mesmo que você não saiba nome, sobrenome, você fala, não sei de onde saiu, eu não sei o que é. Mas ele está inserido em 0,01%, você fala, esse cara eu posso seguir ele. Ele não está vindo para a internet para dizer assim, olha, eu vou precisar ganhar nisso, eu vou precisar... E também, gente, para que as pessoas não achem que é hipocrisia, ele também não vai fazer nada de graça na internet. Não é essa a ele não vai intenção. dizer nada de graça, ele vai cobrar, isso é óbvio. Só que ele está cobrando por um trabalho que ele faz perante a um conhecimento que ele adquiriu durante a jornada que ele já concluiu. Ele só está sendo um multiplicador de jornada. Exato. É diferente uma coisa da outra. Então, acho que se alguém estava procurando as explicações e as fórmulas para poder se tornar uma pessoa bem-sucedida na parte financeira, se assistir hoje aqui e entender tudo que está sendo explicado aqui, já começa 1-0 na frente. Já começa sabendo como lidar com esse jogo melhor sem cair em ciladas muito profundas. É isso mesmo. A gente falava isso de livro antigamente e hoje a gente traz isso para a internet. Porque do livro virou internet. Exato. Porque era isso, a gente via um monte de gente, desde sempre eu acho que isso existe, né? Então, antigamente eram os livros, as pessoas escreviam o livro para ganhar dinheiro, né? Então, escrevia o livro, como ficar rico, ou como... Tá. E aí, né, o segredo do sucesso. E a pessoa estava tentando ter sucesso vendendo o livro. E hoje em dia a gente vê isso na internet. Então, é isso. É um monte de gente que está tentando ganhar dinheiro, tentando fazer as coisas. E aí, ela pega... E isso é simples, né? O conhecimento, enfim, ela pode pegar um livro, ela pode pegar um vídeo, ouvir, aprender e duplicar. Não quer dizer que ela aplica isso para a vida dela, não quer dizer que ela teve resultado com isso. Então, a gente sempre olhou isso com um olhar muito ruim. Tipo, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero fazer, nem nada disso. Tanto que você demorou para escrever o seu livro, né? Você demorou para abrir os treinamentos, exatamente do tipo, eu primeiro vou construir. Então, eu construí a minha vida, o meu resultado, minha independência financeira. Agora, a partir de agora, eu consigo sim ajudar todas as pessoas a partir disso. Então, todo mundo que te ouvir na internet, todo mundo que lê o seu livro, todo mundo que participar do seu treinamento, vai ter a certeza que você está ensinando exatamente o que você fez para chegar onde você chegou hoje. Eu acho que isso é muito válido. Quando você toca no livro, eu há 10 anos ouvia das pessoas elas me pedindo para escrever o livro. Há 10 anos. E elas me perguntavam ao longo dessa década o porquê que eu não escrevia. E eu dizia assim, de maneira bem simples, eu dizia, olha, eu vou escrever na hora certa, no momento certo e principalmente quando eu estiver pronto para isso. E aí me perguntavam, mas você não está pronto para escrever? Talvez para escrever eu pudesse já estar pronto, mas não estava pronto o meu resultado. E aí como que eu ia embasar as minhas informações sem ter o resultado concluído? Então eu acho que é isso que é muito válido das pessoas entender, porque o livro é a mesma coisa, então as pessoas estavam, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, chegue a 1 milhão, faça não sei o quê, mas eu preciso que você compre o livro para que eu chegue a 1 milhão. E a gente sempre recriminou isso fortemente. Só que a migração foi do livro para a internet. Então, você tem 99,99% das pessoas na internet dizendo para as outras como fazer algo que ela não conseguiu fazer para ela. Exato. Então, Exatamente. é uma situação crítica, momentânea, vai passar. Para mim é muito claro que as coisas elas tendem a melhorar, então eu não estou condenando que isso vai ser para o resto da vida, mas é uma situação crítica momentânea que eu acredito que os próximos anos sempre as verdades prevalecem. Até na história em quadrinhos, o bem sempre vence o mal. Então os próximos anos eles vão colocar os pingos nos is. Eles vão mostrar realmente o que é e como é para que as pessoas possam entender isso. E a gente vai trabalhar muito para que isso aconteça. Já trabalha e com certeza vai trabalhar em cima da verdade para que isso aconteça. Pegando um pouquinho nessa questão do livro, Tudo ou Nada para a Liberdade, é exatamente isso. Como que eu poderia colocar um título, Tudo ou Nada para a Liberdade, se eu não tivesse uma vida 100% liberta? Como? Não faz sentido.
Então eu preciso ter essa vida 100% liberta para a pessoa chegar até mim e falar, tudo bem, você está falando de liberdade. Ok, você tem uma vida completa por liberdade? E aí sim eu poder dizer para ela, sim, eu tenho. Leia o livro, quer conversar comigo, eu vou te mostrar tudo isso na prática, como é que funciona. Aí para mim faz muito sentido. Exatamente. Então, o livro está toda essa trajetória, né? E mostrando exatamente o porquê de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, você conta, né? Desde o começo, como você construiu essa sua cabeça, enfim, tudo que você construiu para ser quem você é, para chegar e conquistar essa sua liberdade em inúmeros sentidos, né? Então, é sensacional. Que maravilha, estamos chegando ao final de mais um episódio aqui, mais uma gravação. Acho que o título hoje foi sugestivo, né? Parte financeira, rendeu bastante, a gente falou muitas coisas aqui. Sempre lembrando que, para aqueles que querem aprofundar, querem entender um pouco mais, a gente tem o Seminário de Finanças, que acontece sempre em São Paulo, né? Tem a oportunidade das pessoas poderem estar participando hoje em dia ele acontece a cada 3 meses, basicamente. A gente tem uma evolução para o próximo ano para que a gente tenha uma possibilidade de que as pessoas tenham acesso mais rápido a isso e que as pessoas possam se informar para que não aconteça muitas das coisas que nós falamos aqui no dia de hoje. E o livro, e eu acho que o livro é a base de tudo, né? Tudo ou Nada para a Liberdade. Mais uma vez está aqui minha autobiografia para você que está aí, para que você possa adquirir o seu exemplar. Não esqueça, www.wiltonmingote.com. Entra lá, compra o seu exemplar, chega na sua casa, autografado, e você já vai entender muita coisa que você ouviu aqui no dia de hoje. Quero agradecer a sua presença, querido. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Eu que Espero agradeço. que tenha gostado. Gostei muito, é um assunto que é muito gostoso de conversar. E deixo aí mais uma vez também as pessoas com o recado de ler o seu livro, Tudo ou Nada para a Liberdade, e também de participar do Seminário de Finanças. Tem que participar. Então, quem ainda não participou, enfim, se tiver dúvida, enfim, chama a gente, conversa com a gente para saber quando vai ter o próximo, porque é importante participar. Para as pessoas que querem tirar as dúvidas, nós temos o Instagram, as pessoas podem mandar mensagem no direct do Instagram. No próprio site tem um formuláriozinho de contato, então aonde elas colocarem vai chegar e nós respondemos, né? Eu acho que é legal, eu quero só ler aqui a orelha da contracapa, que tem impressionado muitas pessoas e eu acho que é válido, né? Empreendendo há mais de 16 anos, construiu uma equipe de vendas diretas com mais de 10 mil pessoas, atingindo um faturamento superior a 500 milhões de reais, tornando-se um dos maiores treinadores de desenvolvimento pessoal do Brasil que já ajudou mais de 100 mil pessoas a se desenvolverem pessoalmente e crescerem profissionalmente. Então essa é a orelha da contracapa, extremamente sugestiva para que as pessoas possam querer ler o livro, né? E de acordo com tudo que a gente está falando hoje. De acordo hoje. com tudo que a gente está falando aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Estamos chegando ao final de mais uma gravação, de mais um episódio do nosso querido podcast. Hoje eu estive aqui com Paulo Marisa, minha querida esposa. Falamos sobre finanças, falamos sobre o nosso seminário de finanças, sobre esse tema tão legal, administração financeira. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para que você possa receber todas as informações. E se quiser falar conosco, é muito fácil, é só enviar mensagem para nós através da rede social. Isso vai fazer com que você possa se conectar conosco. É sempre um prazer ter a sua visita aqui. Venha mais vezes, assiste todos os episódios, nós temos mais de 50 episódios no canal, e isso vai te ajudar demais a poder crescer junto conosco e com certeza evoluir pessoalmente e profissionalmente. Um beijo a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Valeu!